Olá, boa noite. Vamos então à nossa terceira reunião do Clube do Livro de 2025, em que nós estamos conversando a respeito do livro Oito Conversas para uma Vida Inteira de Amor. Um livro que foi desenvolvido por profissionais da psicologia, da psiquiatria, a partir de pesquisas que fizeram com vários casais. E após essas pesquisas, eles perceberam que existem assuntos muito importantes que o casal estabeleça conversas abertas para que tenham um casamento, um relacionamento duradouro. E o livro propõe que o casal faça 8 encontros, onde cada encontro vai ser estabelecida uma conversa a respeito de algum tema específico. Então, nós estamos nos reunindo uma vez por mês para conversar sobre um trecho do livro. E agora, finalmente, nós entramos na parte em que os autores nos dão direcionamento de como que esses encontros deveriam acontecer, sobre como que a gente pode fazer esses encontros com a nossa pessoa e estabelecer um diálogo, uma conversa aberta, transparente, sobre assuntos que são muito importantes no relacionamento. Então, os 2 primeiros encontros que a gente teve foi para falar da proposta do livro, das pesquisas que foram feitas, da importância de estabelecer conversas abertas. E hoje, na reunião 3, nós vamos falar sobre o primeiro encontro. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês irem acompanhando a leitura junto comigo. A proposta é que a gente faça um encontro por mês com a nossa pessoa, dentro do que o livro dá como direcionamento para essas conversas. Então, eu pretendo ter esses encontros também com a minha pessoa, para conversar a respeito desses temas com a minha pessoa. O encontro 1, nós vamos conversar sobre confiança e compromisso. Olha que interessante o título desse capítulo, Conta Comigo. Confiança e compromisso. A gente não consegue negar a importância desses 2 elementos num relacionamento. E à medida que a gente for lendo aqui juntos, isso vai ficar ainda mais claro. Eu destaquei, assim como eu fiz nas outras reuniões, eu destaquei alguns trechos que eu gostaria de dar mais ênfase aqui na nossa conversa. Então, fica à vontade para me falar nos comentários, você que está acompanhando a leitura, o que você achou desse capítulo, como é que está a expectativa para ter o primeiro encontro com a sua pessoa. Lembrando que a gente tem um mês para fazer esse encontro, então o próximo vai ser só no mês de maio, então dá tempo da gente se organizar e não deixar passar essa oportunidade, porque as conversas abertas, a gente viu nos outros encontros, favorecem vários aspectos do relacionamento. No início desse capítulo, os autores eles trazem a história de Ben e Lia, e o que eu quero destacar aqui da história dos dois é algo muito importante para você compreender no seu relacionamento. Nós temos definições diferentes para determinadas coisas. Então, os autores destacam como que o Ben e a Lia, eles tinham definições diferentes de confiança, por exemplo. Tem um destaque aqui para o que Lia dava como significado para confiança. Olha só, confiança para mim é estar presente e dar atenção. É acreditar que a pessoa vai cumprir o que prometeu. Essa é uma definição que Lia tinha de confiança. E quando Ben soube disso, para ele fez muito sentido alguns conflitos que eles tiveram por vários motivos diferentes, mas alguns conflitos, quando, por exemplo, ele deixou de fazer uma coisa com Lia para fazer alguma outra coisa, algum outro compromisso, por exemplo. Por que isso impactou tanto para ela? Porque não estar presente e sentir que a pessoa não está dando atenção para Lia é como uma quebra de confiança. É como se a pessoa não estivesse cumprindo aquilo que prometeu. E é importante que você compreenda isso no seu relacionamento. O que você chama de confiança? O que é confiança para você? Você tem clareza disso? Você tem esse conceito bem definido para você? E a pessoa que está com você, dividindo a vida com você? Você sabe
o que que essa pessoa chama de confiança, o que que é confiança para essa pessoa. Quando a gente entende o significado que a nossa pessoa dá para várias coisas no relacionamento, muita coisa faz sentido para a gente. A gente começa a entender várias reações que a nossa pessoa tem, que para nós parecem reações totalmente desproporcionais àquilo que está acontecendo. Quantas vezes eu já ouvi isso de casais? Nossa, mas essa pessoa brigou comigo por uma coisa tão boba, tão simples, uma coisa pequena que poderia ter sido facilmente resolvida. Mas para aquela pessoa que teve uma reação emocional mais intensa diante de uma situação, aquela situação não foi pequena. Aquela situação teve um significado profundo, um significado muito maior. Então, é muito importante que a gente conheça a definição de confiança que a nossa pessoa tem e que a gente também tenha clareza do que a gente chama de confiança, para que a gente compartilhe isso com a nossa pessoa. Depois, o que o livro traz aqui de importante, que eu quis destacar aqui, ó. Tem uma fala aqui do Ben, que ele diz o seguinte: eu sei quanto é importante que eu apareça quando digo que vou aparecer. E agora faz sentido para mim a reação que ela teve certa vez, quando precisei cancelar os nossos planos de acampar. Então, veja, uma situação muito típica de acontecer com os casais. Os dois marcam um compromisso juntos, algo que eles vão fazer juntos, e um dos dois precisa desmarcar, cancelar, mudar aquele compromisso. Como que isso se reflete na outra pessoa? Aqui, no caso do Ben e da Lia, para a Lia significou uma quebra de confiança. Então, é muito mais do que deixar de ir acampar. É um significado muito mais importante. E para o Ben foi importante compreender isso para que ele consiga desenvolver mais empatia sobre como ela se sente. Não é sobre acampar, a gente não está falando aqui de acampar ou deixar de acampar. É sobre o que significou para a Lia o cancelamento desses planos. E aí Lia fala, depois dessa conversa, nós dois percebemos que confiança é bem mais do que apenas não trair, como muita gente pensa. É dar sua palavra sobre questões importantes ou triviais e ser fiel a ela. Muitas pessoas realmente remetem confiança à lealdade, à fidelidade, e tudo bem. Você pode dar a sua própria definição de confiança, mas é importante que essa definição esteja clara para as duas pessoas. Até para você compartilhar com a outra pessoa o que confiança significa para você e facilitar que a outra pessoa compreenda determinadas reações emocionais que você tem. Se você tem clareza do que é confiança para você, me conta aqui nos comentários. Vou gostar de saber os vários conceitos diferentes que a gente pode dar para uma mesma palavra. E aqui eu destaquei um parágrafo que eu quero ler ele integralmente para você, sobre compromisso. Olha como esse parágrafo é importante. Num relacionamento, o compromisso é uma escolha que fazemos a cada dia, o tempo todo. Fazemos isso mesmo quando estamos cansados, sobrecarregados e estressados. Mesmo que alguém muito atraente cruze nosso caminho. Também fazemos essa escolha toda vez que nosso par pede atenção e deixamos o livro de lado, tiramos os olhos da televisão ou do celular, ou paramos o que quer que estejamos fazendo para reconhecer sua importância em nossa vida. Esse reconhecimento pode exigir apenas um sorriso ou uma conversa, seja o que for. Procuramos corresponder de verdade. Quando priorizamos nosso relacionamento, mostrando que ele é prioridade, construímos confiança e demonstramos nossa lealdade muito além de quaisquer palavras ditas nos votos de casamento. O que as pesquisas que eles fizeram nos laboratórios descobriram é que são os pequenos gestos positivos, repetidos com frequência, que mais fazem diferença e constroem esse casulo de confiança e segurança em nossos vínculos.
Olha que parágrafo importante. Olha quanta coisa importante esse parágrafo está dizendo para a gente. Primeiramente, que o compromisso passa por uma escolha diária. Estar num relacionamento e se comprometer de verdade com o relacionamento é algo que exige tanto da gente que escolher a pessoa que vai dividir a vida não pode ser uma escolha arbitrária, aleatória, com base nos nossos medos, nas nossas dependências emocionais, nos nossos traumas de infância. Não. Precisa ser uma escolha saudável. Porque eu vou precisar me comprometer com essa escolha todos os dias. O tempo todo, como esse trecho aqui fala com a gente. É escolher nas pequenas coisas do dia a dia. Deixar de ficar até mais tarde na rua para chegar mais cedo em casa, para passar mais tempo com a pessoa, é uma escolha pequena do dia a dia. Ou escolhas maiores. Deixar de morar numa determinada cidade, onde eu tenho família, amigos, trabalho, para me mudar para um outro estado, ou talvez até para um outro país, para acompanhar a minha pessoa. É uma escolha que aponta o quê? O quanto eu me comprometo com a pessoa que está do meu lado. O que mais que esse parágrafo traz para a gente? Que a gente faz essa escolha mesmo diante de situações adversas que vão acontecendo na vida, porque a vida vai acontecendo, a vida não espera. A gente estar pronto para assumir o compromisso, para falar esse sim para a pessoa todos os dias. A vida vai acontecendo, a gente tem as nossas sobrecargas, os nossos cansaços, sejam emocionais, sejam físicos, enfim, mas a gente continua escolhendo se comprometer com aquela pessoa. Também escolhemos estar com essa pessoa, mesmo que outras pessoas muito atraentes cruzem o nosso caminho. E mais na frente, os autores vão trazer um ponto muito importante sobre isso, então aqui agora eu não vou aprofundar. Mas cada vez que a gente deixa algo de lado e escolhe a nossa pessoa, é uma forma de exercer compromisso. E quando a gente exerce esse compromisso, quando a gente prioriza a nossa pessoa, isso pode ser de várias formas diferentes. Pode ser um sorriso, um toque, uma conversa, um presente, um tempo de qualidade, um trabalho, uma vida. Falei aqui do exemplo de deixar amigos, família, trabalho, para ir para outro país ou para outro estado para seguir a vida com outra pessoa. Tudo isso são formas de exercer compromisso. E quanto mais a gente faz isso, mais a confiança e a segurança vai se fortalecendo no nosso relacionamento. Aqui os autores fazem a pergunta, o que significa compromisso verdadeiro? Então, para você, o que significa compromisso verdadeiro no relacionamento? A gente conversou sobre a confiança e compromisso. O que você chama de compromisso? O que é compromisso para você? Quais ações a sua pessoa tem que faz você sentir que ela está comprometida com você? A gente não está falando só de lealdade, de fidelidade, estamos falando de comprometimentos diários, em pequenas ou grandes coisas. E a sua pessoa, qual a definição dela de compromisso? Não há dúvida de que assumir um compromisso com alguém pode ser aterrorizante. Significa colocar todos os ovos num único cesto. É uma aposta que a gente faz em uma única pessoa. E toda aposta leva risco. E o risco apavora. Vem alguns e sis na nossa cabeça. E se eu estiver me comprometendo tanto com uma pessoa que vai me machucar lá na frente, com uma pessoa que não vai me devolver esse comprometimento no mesmo nível? E se não der certo? E se eu me arrepender? Vários e sis. Então, quando a gente assume um compromisso com alguém e a gente precisa, a gente acaba tendo que lutar contra esses e sis, isso exige muito da gente e é assustador, realmente. É apostar todas as fichas num único número. Não há ninguém esperando no banco de reservas se essa relação não funcionar.
Claro que algumas pessoas acabam deixando uma pessoa ali de reserva, mas não recomendo, porque isso vai atrapalhar o seu comprometimento na relação. Yuri, obrigada, você é maravilhosa, queria permanecer mais. Fica por aí, tem outros compromissos? A live vai ficar salva no YouTube, tá? Obrigada pelo feedback. Não existe rede de segurança. Vocês já viram aquelas apresentações circenses em que, pelo menos durante os treinamentos, né, na apresentação no espetáculo, não costuma ter uma rede de segurança, não. Mas nos treinamentos, eles vão, por exemplo, pulando de um trapézio para o outro e tem uma rede de segurança ali embaixo. Porque se não der certo, se ocorrer uma queda, tem uma rede ali para segurar a pessoa. No relacionamento não tem isso. É pular mesmo de um abismo e torcer para você alçar voo antes de cair lá embaixo. Quando as coisas não vão bem, não procuramos mais ninguém para reclamar. Precisamos ir diretamente ao nosso par para resolver os assuntos. Além disso, se estivermos comprometidos, damos a essa pessoa tudo o que temos a oferecer. Então, aqui o trecho fala que a nossa pessoa é a pessoa para quem a gente procura, para reclamar das coisas quando não estão boas. E isso é natural, porque a nossa pessoa é a nossa principal figura de apego, que é uma figura, uma pessoa que todos nós precisamos ter desde que a gente nasce. Nós precisamos ter uma figura de apego por motivos de sobrevivência mesmo, não só emocional, mas uma sobrevivência física mesmo. Quando a gente chega na vida adulta, em que a gente não precisa mais de uma figura de apego para garantir a nossa sobrevivência física, a gente tem uma figura de apego que é a nossa principal referência, que é aquela pessoa que a gente pensa em correr quando as coisas estão difíceis. Então, quando as coisas não estão boas, é essa pessoa que a gente vai recorrer. E os autores, inclusive, eles até recomendam que quando as coisas não estão boas no próprio relacionamento, que você consiga conversar sobre isso com a sua pessoa e não com outras pessoas fora do relacionamento, porque segundo os autores isso cria um ambiente favorável para uma possível infidelidade, não que vai ser uma causa definitiva, mas é um fator que favorece, porque você passa a se abrir para outras pessoas. É como abrir uma porta mesmo que está ali fechada e você vai abrindo a sua mente para outras possibilidades. Além disso, se estivermos comprometidos, damos a essa pessoa tudo o que temos a oferecer. E realmente demanda muito de nós. Nada sobra para outro amante. É uma decisão arriscada, mas essencial. Sem esse nível de compromisso, o amor não tem como durar. Então, aqui os autores ressaltam o quanto é importante exercer esse nível de compromisso no nosso relacionamento, mesmo que seja uma decisão arriscada. Por que isso é tão importante? Porque, olha só, escolher o compromisso significa aceitar o seu par exatamente como ele é, apesar dos seus defeitos. Significa nunca ameaçar deixá-lo, mesmo que às vezes você queira. Também significa se importar com a dor dele tanto quanto a sua própria ou até mais. Não estamos falando aqui de você anular quem você é, de você abrir mão da sua individualidade, dos seus valores, dos seus planos individuais, dos seus gostos, das suas necessidades em virtude de outra pessoa. Não é esse tom de conversa que estamos tendo. Estamos falando sobre a importância de você olhar para outra pessoa com um olhar de aceitação, porque escolher um compromisso significa aceitar a outra pessoa como ela é. E aceitar como ela é, há um limite, eu preciso ressaltar isso aqui. Porque se o que a outra pessoa tem enquanto característica é algo fundamental para você, de encontrar numa pessoa, aí a gente não está falando de uma aceitação incondicional mais. Se importar com a dor da pessoa tanto quanto a sua própria, ou até mais. Lembre sempre que a gente está falando aqui da dinâmica de um relacionamento. São duas pessoas atuando para ter um relacionamento saudável, para ter um casamento duradouro. Então, se você consegue exercer isso aqui e a sua pessoa exerce isso em resposta, vocês entram no que a gente chama de um
na terapia de casal de um ciclo de retroalimentação positiva ou saudável, ou seja, você consegue olhar para a dor da outra pessoa, mais do que olhar para a sua própria dor, e isso favorece o relacionamento, enquanto a outra pessoa olha para a sua dor. Então, a sua dor não vai ficar sem cuidado, porque você tem uma pessoa do seu lado para cuidar da sua dor. E você consegue ter essa segurança de não olhar para a sua dor e olhar para a dor do outro. Você tem essa segurança, essa confiança de que o outro vai cuidar de você. O verdadeiro compromisso é escolher um ao outro repetidamente, porque afinal, o que faz um relacionamento dar certo é a decisão de fazê-lo funcionar. Eu falo muito de sair de um piloto automático, mas fazer as coisas de forma consciente, a partir dessa decisão de fazer o relacionamento funcionar. Não ir fazendo as coisas e agindo e sentindo e falando e tomando decisões de forma automática, mas de forma pensada em prol do relacionamento. E aqui os autores trazem um estudo de um caso, de um casal que estava em terapia, e o terapeuta percebeu por que o casal não tinha progresso nas várias terapias de casal que eles já tinham tentado fazer. O terapeuta percebeu que eles não estavam comprometidos com o relacionamento, porque o tempo todo eles estavam olhando para outras perspectivas, não só para outras pessoas, mas para outras possibilidades. Um ficava pensando, com outra pessoa eu consigo ter uma conversa mais agradável. A outra pessoa pensava, talvez essa aqui não é a pessoa certa, tem outra pessoa por aí melhor para mim. Ou seja, os dois não estavam com os dois pés fincados no relacionamento. Estavam com um pé lá e outro cá. E isso prejudica a saúde do relacionamento. E aí o terapeuta faz uma analogia para eles sobre a Alice do filme Alice no País das Maravilhas, em que ela entra lá na toca do coelho. Eu nunca assisti o filme, mas eu já ouvi falar tanto da história, que eu acho que eu conheço a história de có e salteado. A Alice, ela sai correndo atrás do coelho, indo atrás dele. E olha esse trecho aqui que o terapeuta fala, faz uma analogia com essa personagem. Alice não olha para trás e não questiona a aventura que escolheu. Isso é compromisso. Vocês nunca fizeram isso. Vocês apresentam todos os aparatos do compromisso e da lealdade, mas vão a uma festa e pensam que outra pessoa poderia atender melhor às suas necessidades. Vocês não gostam do comportamento um do outro e acham que isso significa que o outro não é a pessoa certa. Quando negociam entre si, é sempre em nome do interesse próprio e não do benefício mútuo. Me fala se alguma vez você já sentiu isso no seu relacionamento, se alguma vez isso já aconteceu com você. De você ficar pensando que talvez uma outra pessoa atenderia melhor a sua necessidade. Isso já aconteceu com você? Ou talvez você já ouviu isso da sua pessoa falar, tem hora que eu acho que você não é a pessoa certa para mim, talvez tenha uma outra pessoa aí que eu combinaria mais. Às vezes, comparações com outros relacionamentos, alguns casais entram nesse modo de funcionamento tão prejudicial que caem numa das piores coisas que a gente pode fazer na nossa relação, que é comparar com outras pessoas. Nossa, com outra pessoa eu conseguia ser muito mais feliz e satisfeita do que com você. Isso mina a saúde do relacionamento. Porque denota essa falta de compromisso com a pessoa que você escolheu, porque você está olhando para outros aspectos, para outras possibilidades. Chegará um momento na sua relação em que as coisas ficarão difíceis. A outra pessoa vai ferir seus sentimentos, incomodar ou decepcionar você. E nesse momento sombrio, quando estiver com raiva, triste ou desapontado, você poderá se perguntar se escolheu o coelho certo para seguir toca dentro. Poderá até haver um momento em que você acreditará que poderia encontrar alguém melhor que a pessoa à sua frente, causando incômodo, dor ou decepção.
que os autores destacam aqui? Que vão ter momentos que você vai questionar mesmo a sua escolha, que você vai questionar a saúde do seu relacionamento, que você vai experimentar emoções desagradáveis, que as coisas vão ficar difíceis, desafios, problemas. Sim, isso acontece no relacionamento. A questão é, como que você vai usar isso em prol do seu relacionamento? Você vai usar isso a favor do seu relacionamento ou você vai usar isso contra o seu relacionamento? Poderá haver um momento em que você acreditará que poderia encontrar alguém melhor. Não, peraí, esse trecho eu já li. O fato é que as pessoas verdadeiramente comprometidas entre si não deixam um pé para fora da porta. Elas investiram muito. Todos os seus ovos estão no mesmo cesto. Elas não ameaçam ir embora na hora das dificuldades. E não desperdiçam tempo pensando que o par perfeito ainda está por aí em algum lugar. E que essa pessoa idealizada será mais fácil de conviver ou mais apta a atender às suas necessidades do que aquela muito real, muito humana e muito imperfeita que escolheram amar, honrar e estimar. E vale repetir: se as coisas não estão indo bem, expressam suas preocupações ao parceiro em vez de reclamar com outras pessoas pelas suas costas. Então, sim, esses momentos podem surgir, podem acontecer, mas é nesses momentos em que você precisa se voltar ainda mais para o seu relacionamento. É olhar para a realidade de vocês enquanto casal e pensar: ok, isso aqui não está bom, mas a partir do compromisso que eu fiz, como podemos lidar com isso juntos? Como podemos resolver isso aqui? Isso é comprometimento. Ao invés de olhar para fora do seu relacionamento. Talvez tenha outra pessoa, talvez não era essa aqui, talvez deveria ser outra pessoa. Essas pessoas que vêm, os autores manifestam uma preocupação muito grande com relação a isso, que são outras pessoas externas, terceiros, que acabam atuando ali como confidentes, como pessoas, como ombros amigos mesmo, nos momentos de dificuldade do casal. E os autores alertam para problemas quando você acaba se abrindo muito para outras pessoas. Não é a proposta aqui aprofundar com relação a isso, penso que isso não necessariamente será um problema, porque é importante ter rede de apoio quando a gente tem problemas no relacionamento, ou mesmo quando não tem problemas, rede de apoio é importante. E você contar com a sua rede de apoio e fazer uso dela, ou seja, estar com pessoas, amigos, pessoas de confiança, se abrir com elas, pedir conselhos, isso não significa necessariamente que isso vai se reverter de uma forma negativa no seu relacionamento. Então, eu penso que cabe algumas reflexões diferentes do que o livro está trazendo nesse aspecto aqui. Mas o que o compromisso nos direciona a fazer? Olhar para o problema da relação e tentar resolver o problema a dois, como um casal. E não buscar uma solução fora do relacionamento, em outras pessoas, no passado, em outras possibilidades. Porque essa pessoa que está aí ao seu lado, ela é humana, imperfeita, e quando vem outra pessoa, um terceiro, a gente só vê o aspecto positivo. Comprometer-se com o relacionamento requer certo nível de vulnerabilidade que pode ser bem mais assustador do que qualquer coisa que Alice encontrou no País das Maravilhas. Ela atenderá às minhas necessidades? Alguns questionamentos que a gente se faz quando se compromete no relacionamento. Ela realmente estará ao meu lado quando eu precisar? Ela vai me amar pelo que eu sou ou vai tentar me mudar? Ela vai me criticar para os outros? Vai me trair? Vai me amar e cuidar de mim se eu ficar doente? Ele vai me deixar? São medos muito reais que podemos sentir quando decidimos nos comprometer com alguém por toda a vida. Quando nos apaixonamos, muitas vezes nos comportamos da melhor maneira possível.
aquela fase da paixão, a gente deixa a pessoa ter acesso somente à nossa parte boa. Entramos com o nosso lado mais saudável. Mas à medida que os laços se estreitam, cada pessoa se torna mais real, mais transparente e, portanto, mais vulnerável. E aí eu digo mais imperfeita. E isso exige algum nível de vulnerabilidade que a gente acaba tendo que colocar mesmo ali no nosso relacionamento, nossas vulnerabilidades. Tem casais que brigam muito porque defendem essa vulnerabilidade, guardam essas dores emocionais, esses traumas, esses medos e entram num modo de defesa muito grande. E isso acaba gerando muitos conflitos no relacionamento. Claro que geralmente a pessoa não faz isso conscientemente, mas é uma forma de defesa, de proteger a vulnerabilidade por não acreditar que o relacionamento é um espaço seguro para expor a própria vulnerabilidade. Porém, é um processo necessário de se fazer. Expor a nossa vulnerabilidade a outra pessoa, permitir que a outra pessoa tenha acesso. Porque a vulnerabilidade cria confiança. E a confiança é o oxigênio de que o relacionamento necessita para se manter vivo. A confiança também é construída ao longo do tempo com muitas conversas. Então, eu penso que expor a nossa vulnerabilidade favorece a confiança não só para quem expõe a própria vulnerabilidade, mas também para outra pessoa. Poxa, minha pessoa está confiando em mim, a dor mais profunda que ela tem, olha a confiança que ela tem em mim. Ou, nossa, eu expus a minha maior dor emocional para outra pessoa, para essa pessoa que está do meu lado, e ela cuidou bem dessa dor. Então, eu posso confiar nessa pessoa. A confiança acontece nos pequenos momentos em que mostramos que estamos ao lado do nosso par e ele faz o mesmo por nós. A confiança se desenvolve quando nos sintonizamos com a pessoa amada, quando a ouvimos e a apoiamos nos momentos em que ela experimenta uma emoção negativa, tristeza, raiva, insatisfação ou medo, mesmo se essas emoções forem despertadas por nós. Olha o quanto isso exige de nós como parceiros, como pessoas casadas, como cônjuges, como participantes de um relacionamento. A sua pessoa experimenta uma emoção negativa, tristeza, raiva, insatisfação ou medo. Quando a gente consegue ouvir e apoiar essa pessoa, isso favorece demais o desenvolvimento da confiança. Claro, isso vai favorecer o nosso compromisso, enfim. Mas olha como isso é difícil de ser feito. Principalmente se aquela emoção foi causada por nós. Aí o desafio é ainda maior. Porque a gente entra no modo de defesa. Não, mas eu só fiz isso porque antes disso, e a gente vai buscando uma causa para as nossas ações. E entra em modos de defesa que não ajudam. Em todas as nossas decisões, pensamos não apenas em nos beneficiar, mas ao nosso par também. A confiança mútua reside na crença de que os dois pensam pelos dois. Não estamos negociando a melhor jogada para nós mesmos. Consideramos sempre o que qualquer opção vai representar para o outro. E eu sei que essa ideia assusta. Mas lembre-se, a gente está falando aqui de entrar numa dinâmica saudável do relacionamento. Enquanto você está fazendo isso pela outra pessoa, o ideal, a ideia é que a outra pessoa faça isso por você também. Então, não precisa se defender tanto. Existem muitas maneiras de destruir a confiança no relacionamento. E aqui os autores destacam as 10 formas mais comuns de destruir a confiança no relacionamento. Não aparecer na hora marcada, não tornar seu par uma prioridade, não estar presente quando seu par estiver sofrendo ou doente, não contribuir para o bem-estar da família, é colocar o eu como prioridade ao invés do nós, não cumprir promessas, ter segredos,
mentir, humilhar ou menosprezar seu par em público ou a sós, cometer ato de infidelidade física ou emocional, usar de violência física. Alguns aqui, claro, são inquestionáveis como maneiras de destruir a confiança, mas outros vão depender muito da interpretação de cada pessoa. Não aparecer na hora marcada, por exemplo. Para uma pessoa, isso pode significar quebra de confiança, para outra pessoa, não. Mas outros são inquestionáveis. Humilhar ou menosprezar seu par em público ou a sós, com isso você não cria um ambiente seguro no seu relacionamento. Então, se você é a pessoa que é a vítima dessas ações, é esperado que você não consiga confiar na pessoa que está do seu lado. Agora, se você é a pessoa que tem alguns desses comportamentos aqui, saiba que você está destruindo a confiança no seu relacionamento. Em todos os dias de nossa vida, num casamento ou num relacionamento, em cada interação, em cada discussão, pairam estas perguntas importantes. Você gosta de mim? Que importância eu tenho para você? Eu venho em primeiro lugar na sua vida? Você vai deixar de me dar valor? Você está sempre em busca de alguém melhor do que eu? Você vai se importar quando eu estiver chateado com você e ouvirá minhas preocupações? Olha como essas perguntas passam por uma essência de uma busca de segurança. São respostas importantes. Nós respondemos a essas perguntas com gestos grandiosos ou singelos. E isso constrói nosso compromisso, nosso investimento emocional e a confiança dia após dia. E aqui os autores trazem um ponto a respeito do apreço e depois a gente entra nos direcionamentos, no roteiro mesmo para fazer o encontro. Na verdade, o compromisso é construído ao se pensar e em seguida comunicar ao outro como ele é precioso e insubstituível. Ou seja, o compromisso é construído a partir do que apreciamos na outra pessoa, nutrindo gratidão pelo que temos com a outra pessoa. Acreditamos que ninguém pode se igualar a ela e em nossa mente ampliamos seus pontos positivos e minimizamos os negativos, que é algo muito difícil de casais que estão em sofrimento fazerem. E é esperado também de ser difícil. A gente ressalta os pontos negativos e minimiza os pontos positivos. Então, a proposta aqui desse trecho do livro, que é importante de você colocar em prática, é você analisar o que realmente você aprecia no seu par, porque isso vai estimular o compromisso que você tem, o compromisso que você fez com essa pessoa. E aqui tem uma sugestão de um exercício para você fazer, e 99 formas diferentes de apreciar a nossa pessoa. Eu recomendo que você faça esse exercício, que vocês façam individualmente, depois compartilhem um com o outro. Pode ser no próprio encontro, para falar de confiança e compromisso, ou em outro contexto. A proposta é que você analise cada uma das formas de apreciar a outra pessoa, se você aprecia ou não, e dizer isso para a pessoa. Isso pode aproximar vocês de uma forma imensurável, tá? Passado esse exercício, então, do apreço, nós chegamos, então, ao roteiro para o encontro. Então, o encontro vai ser para falar de confiança e de compromisso. O tema da conversa vai ser vocês avaliarem como anda a confiança e o compromisso no relacionamento de vocês. Avaliarem se vocês conseguem se sentir seguros um com o outro. E quais são os acordos sobre confiança e compromisso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se preparar para esse encontro, pode ser em algum local significativo do relacionamento, pode ser
em algum local bonito, que vocês gostem. O importante é que vocês tenham privacidade para ter essa conversa. O que vocês vão fazer? Ler esse capítulo do livro e destacar aquelas partes que mais chamaram a atenção de vocês. Então, façam isso individualmente. Recomendo que vocês façam individualmente. Olha, isso aqui chamou atenção, isso aqui eu achei interessante, isso aqui mexeu comigo. Definam depois disso, tá? Depois de destacar as partes que foram mais importantes para vocês. Vocês vão definir confiança e compromisso com suas próprias palavras. O que é confiança para você? O que é compromisso para você? Depois, pense em como confiança e compromisso se refletiam na sua família quando você era criança. Vamos fazer uma viagem para o passado, lá na nossa história, porque a nossa história, o nosso passado diz muito de quem nós somos hoje e diz muito da nossa forma de nos relacionarmos. E, consequentemente, podem indicar coisas muito importantes sobre os problemas que a gente enfrenta no nosso relacionamento. Então, faça essa viagem para o passado, olhando pela lente da confiança e do compromisso. Como que isso se refletia na sua família quando você era criança? Depois, faça uma lista dos pequenos gestos que você e a sua pessoa fazem para demonstrar compromisso um com o outro. E aí vocês vão organizar esse encontro. Um pode organizar um local romântico, bonito, agradável. Pode ser em casa mesmo. Aqui tem um guia de solução de problemas, que são algumas recomendações que os autores fazem para que vocês tenham um encontro agradável e não que o encontro se torne um motivo de briga entre vocês, que a conversa seja para conectar e não para distanciar vocês. Então, olha essas recomendações. Mantenha a mente aberta para a sua pessoa. Evite transformar a conversa em culpabilizações ou acusações sobre incidentes passados que abalaram a confiança entre os dois. Não minimize os medos. Pergunte sobre a importância que o seu par dá à confiança e ao compromisso. Então, se mantenha com essa postura aberta. Seja honesto sobre as suas necessidades. Saia do modo defesa e se permita falar sobre as suas necessidades. Evite tentar induzir a outra pessoa a pensar da mesma forma que você, em matéria de confiança, lealdade e compromisso. Não é para vencer o melhor conceito. Não, vocês podem pensar de formas diferentes e está tudo bem. Veja as diferenças entre vocês como oportunidades para aprenderem mais um sobre o outro e para criarem um sistema de valores compartilhados em relação à confiança e compromisso. Isso vai ser muito importante. Toda diferença que existe no nosso relacionamento, ela só vai ter o peso que nós dermos para ela. Vai depender de qual significado que a gente está dando para essas diferenças. Vai depender de como estamos lidando com essas diferenças. Última recomendação: evite criticar ou fazer juízos de valor. Não existe resposta certa, resposta errada, compreensão certa ou errada das coisas. Existe a compreensão que cada um faz e se a gente está escolhendo se comprometer com a outra pessoa, o mínimo que a gente pode dar para ela é a nossa escuta genuína, sem necessariamente julgar aquilo que a outra pessoa sente ou pensa a respeito de determinado assunto. Então, mantenha sua mente aberta, que pode ser uma grande oportunidade de aprendizado e de conexão entre vocês. Vocês acham que vocês conseguem estabelecer isso? Me conta aqui nos comentários. E aí, durante o encontro, façam perguntas um ao outro. Vocês podem usar essas perguntas aqui do livro ou outras que fizerem sentido para vocês. Vocês podem adaptar essas perguntas para a forma que vocês acharem interessante. Então, aqui tem 7 perguntas que o livro propõe. A primeira fala sobre essa trajetória familiar dos seus pais. Como seus pais demonstravam compromisso um com o outro, ou falta de compromisso. Como que esses aspectos se refletem no nosso relacionamento. Então, é fazer essa
conexão entre o seu passado, a sua trajetória familiar e o seu relacionamento atual? Então, faça essa pergunta aberta para a sua pessoa. O que significa confiança para você? Vocês já vão ter definido isso previamente, lembra? Lá no primeiro tópico, quando a gente fala da preparação para o encontro, você já vai ter definido isso. A partir da leitura do capítulo também. Vai te ajudar a pensar e a refletir a respeito do que significa confiança para você. Você pode mencionar um momento em que achou que não confiava em mim e o que eu poderia ter feito para consertar a situação? Lembre sempre de manter a mente aberta. Eu sei que quando a nossa pessoa fala uma coisa sobre algo que fizemos e que não agradou, que não atendeu às expectativas, o nosso primeiro instinto é de tentar se defender, justificar, entrar nesse modo defesa que eu estava falando agora há pouco. Mas isso não é o mais importante. O importante desses encontros que o livro propõe é estabelecer conversas abertas que favoreçam a conexão. Para a gente estabelecer uma conversa aberta, a gente precisa abrir mão dos nossos próprios julgamentos, das nossas defesas. Julgamento, às vezes, de nós mesmos. Eu me julgar de uma coisa errada que eu fiz, então eu vou tentar me defender, me justificar. Não. Só escuta o que a outra pessoa está dizendo. Escuta. De forma genuína. Verdadeiramente interessada. O que você precisa que eu faça para poder confiar mais ainda em mim? Só escuta. Sem julgar no primeiro momento se é possível ou não você atender aquilo. Se a pessoa está exigindo demais de você, só escuta. Se eu pudesse dar um recado para todos os casais do mundo, se eu tivesse essa oportunidade, o que eu diria? Em uma palavra, eu ia falar: escute. Ouça o que a outra pessoa está te falando. O que eu devo fazer para demonstrar o quanto estou comprometido com este relacionamento? Ou seja, como que a outra pessoa percebe o seu comprometimento, o seu compromisso? Como é que isso chega até ela? Quais são as ações que você precisa exercer para que isso chegue até ela? Em que áreas você acha que precisamos trabalhar mais para aprofundar a confiança entre nós? Quais são nossas semelhanças e diferenças no que diz respeito à confiança e compromisso? Como podemos administrar essas diferenças? Sempre juntos, tá? Respostas e soluções em conjunto. E aí os autores propõem que vocês reafirmem o futuro de vocês juntos, lendo essa afirmação em voz alta um para o outro, mantendo o contato visual. Qual que é a afirmação? Eu me comprometo a escolher você todos os dias e a demonstrar para você que nosso relacionamento é minha prioridade. Também me comprometo a ter mais 7 encontros e conversas. Você não precisa falar exatamente da forma que está escrito aqui, óbvio, você pode falar do seu jeito, mas é uma oportunidade de firmar um compromisso e dizer para outra pessoa o quanto você se compromete com ela. Muitas vezes, nós ou algumas pessoas não têm tanto repertório verbal para se expressar. É uma queixa muito comum, inclusive, entre os casais, um dos dois queixar que a outra pessoa é muito fechada. Então, ter essa forma aqui de firmar um compromisso juntos, uma forma bem direcionada, escrita mesmo, pode ajudar você a expressar para outra pessoa o quanto você quer firmar esse compromisso juntos. E aí, vamos ter finalizado o nosso primeiro encontro. Já me conta aqui nos comentários quais obstáculos você acha que vai encontrar para colocar esse encontro em prática. Manda essa live para a sua pessoa. Só com essa live aqui, vocês nem precisam ler o livro, vocês já conseguem estabelecer essa conversa juntos. Tem pessoas que não gostam de ler, são mais de ouvir ou de assistir. Então, essa live aqui vai servir para isso.
Me contem depois, façam um encontro, voltem aqui para me contar como é que foi a experiência, o que que vocês tiraram de positivo ou de negativo da experiência também. Eu vou gostar muito de saber, gostar muito de caminhar junto com vocês durante esse ano. São 8 encontros, a gente está só começando. Eu tenho intenção também de fazer esse encontro com a minha pessoa. Porque eu penso que toda forma de melhorar a conexão do nosso relacionamento é válida. Então, eu vou estar vivendo essa experiência junto com vocês. Eu já estou vivendo junto a experiência da leitura do livro, que eu não li o livro inteiro ainda. Eu vou lendo à medida que a gente vai marcando as reuniões aqui. Então, se você quiser ter acesso ao material complementar que eu estou enviando em todas as reuniões e as trocas, entra no grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Bom encontro de abril para vocês e o próximo agora em maio, daqui a um mês mais ou menos, na terceira semana, terceira terça do mês, às 19, a gente vai ter o encontro 2. Então, vocês têm até a próxima reunião aqui do nosso Clube do Livro para fazerem esse encontro, tá bom? Espero que seja um momento muito prazeroso de conexão entre vocês, tá bom? Obrigada, beijo e até a próxima. Tchau.